tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e a aula de hoje está imperdível. Vamos ver como criar gráficos através de tabelas em planilhas eletrônicas. Eu vou dar alguns exemplos e depois vocês podem utilizar a imaginação e criar uma tabela e outros tipos de gráficos. Prestem atenção. Então, galera, vamos ver como criar um gráfico a partir de uma tabela em uma planilha eletrônica. Reparem que aqui eu já deixei mais ou menos organizado, eu quero montar uma tabela onde contém aí um valor que a gente guarde ao longo dos meses, uma economia que a gente faz mensal ali, né? E vamos registrar esses valores nessa tabela. Reparem aqui que eu vou, na primeira linha eu coloquei mês e ano, então vou colocar janeiro, né? Abreviado, né? Barra 22, 2022. E a partir do momento que eu preenchi aqui a primeira célula correspondente ao mês e ao ano, eu posso clicar no canto direito inferior e arrastar para os outros campos aqui à direita na tabela e automaticamente ele vai colocar os outros meses de forma sequencial, bem bacana, né? Então a gente não precisa ficar digitando mês a mês. E aqui na segunda linha eu vou simular aqui os valores que a gente guardou ao longo do mês. Então vamos supor que no primeiro mês eu juntei R$15, no segundo 20, no terceiro 5, em abril, no quarto mês, eu guardei R$50, no quinto R$75 e em julho eu guardei R$25. Reparem que aqui os valores, né, são valores, nós temos números aqui, mas a gente pode selecionar com o botão esquerdo do mouse esses valores e colocar aqui, né, ó, reparem aqui que tem geral, aqui eu posso mudar para o formato de moeda, nesse caso o sistema monetário. Aí fica bem mais, né, organizado, aí, incluindo o RS cifrão. Aqui a gente já criou a tabela. Agora, como é que eu faço para montar um gráfico? Vamos fazer primeiro um gráfico de barras. Vamos selecionar com o botão esquerdo do mouse todos os dados da tabela, ir em inserir e vamos montar um gráfico aqui de barras, aqui essa primeira opção, né? Tem a opção de 3D, mas vamos botar esse gráfico aqui 2D mesmo. Então coloquei aqui o gráfico, se vocês repararem aqui a gente tem na vertical os valores, né, aqui, e na horizontal os meses, né? E o que é legal nesse gráfico, né? Por ser um gráfico de barras, também chamado nesse caso gráfico de colunas, né? Porque ele está na vertical, a gente consegue sem informações, né, do valor numérico, a gente vê pelo tamanho. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual foi o mês que eu juntei mais dinheiro, eu tenho aqui a barra maior, que tem a altura maior aqui, que foi em maio. Então consigo só de maneira visual, a partir do gráfico, responder essa questão. E o mês que eu juntei menos dinheiro foi em março, onde tem a barra menor. Se vocês repararem também, né, se a gente for mexer na tabela, por exemplo, vamos supor que eu errei o mês de abril, não juntei R$50, eu juntei na verdade R$30. Então é só eu colocar aqui, né, 30, e automaticamente a barra aqui de abril vai mudar, ó. Mudou, viu? Desceu aqui. Então a gente pode ir manuseando de forma com que a gente vá mexendo nos valores e a tabela vai atualizar, o gráfico vai atualizar. Bem bacana, né? E a gente pode, por exemplo, também criar um gráfico de linha para essa mesma informação. Vamos ver como é esse gráfico de linha. Vamos selecionar todos os dados da tabela, né, com o botão esquerdo do mouse aqui e inserir, né? Aqui a gente tem a opção gráfico de linhas. Então repare que o gráfico de linha dá uma ideia de evolução, né? Então aqui ele é contínuo. Então a gente consegue ver, por exemplo, de março até maio eu aumentei, né, o valor que eu estou juntando aqui, né? Então a gente consegue ver que que eu fui mais organizado financeiramente de março a maio. E se a gente observar aqui, ó, teve uma queda grande, né, de maio para junho. Né? Então, assim, eu juntei em maio R$75, em junho só R$25. Então, aqui, essa linha aqui decrescente, né? Ela é bem grande e vê que aqui teve uma evolução aqui que eu não consegui juntar tanto dinheiro no mês seguinte. Bem bacana, né? Vamos ver outra possibilidade de gráfico? Aqui a gente também, vou criar uma situação de eleição para representante de turma, né? Eu criei aqui uma tabela onde a primeira linha tem os alunos, Alice, Daniel, Dandara e Joana. E na segunda linha tem os votos, né? Alice 8 votos, Daniel 6, Dandara 15 e Joana 10. Vamos, né, da mesma forma, selecionar os dados da tabela e inserir. Agora eu quero um gráfico de setores que também é chamado de gráfico de pizza. Então vou aqui inserir
Reparem que tem aqui gráficos recomendados, então você pode clicar aqui em gráficos recomendados, a planilha vai te dar as opções aqui, né? Vai sugerir algumas opções, mas a gente pode, né, claro, utilizar o gráfico que a gente quer. Nesse caso, é um gráfico de pizzas, setores. Então vou botar aqui, tem 3D também, né? Mas eu vou usar o 2D. O gráfico de pizza é chamado assim por conta do formato circular. Ele dá uma ideia ali dos valores em relação ao todo. Reparem que de azul aqui na legenda tá os votos de Alice, né? De laranja Daniel, Dandara cinza e Joana de amarelo. Aqui a gente consegue ver, né, verificar que quem teve a maior fatia, né, aqui o maior setor, é Dandara, ela foi mais votada, mesmo se eu não soubesse a quantidade, né? E o menos votado, a menor fatia aqui, está com Daniel. E isso é bem bacana, né? Então a gente consegue ver aí pelo tamanho, né, das fatias do gráfico de setores ou pizza. Reparem que a gente pode também mudar aqui, ó, quando eu clico aqui no gráfico, eu posso, por exemplo, mudar aqui a aparência dele e aqui ele insere porcentagens. Então esses setores, né, esses votos vão ser contabilizados de forma percentual. Reparem que aqui, por exemplo, o cinza, né, que foi quem teve mais votos, Dandara, corresponde a 38% aí do quantitativo dos votos, né, do total dos votos. E já que, se a gente for ver, Joana tem 26%, Alice 21%, e Daniel 15%, bem bacana, né? E se eu quiser também alterar algum dado, errei aqui, Daniel na verdade teve 12 votos, então vai mudar também lá a porcentagem, né? Já que eu modifiquei o valor, e também o tamanho aqui dos setores. Bem bacana, né, gente? Agora é com vocês. Peça ajuda ao seu professor para que vocês possam criar até outros gráficos. Espero que tenham gostado. Então, galera, muito legal, né? Agora é hora de vocês praticarem, fazendo outros tipos de gráficos, inclusive. Um abraço, aguardo vocês na próxima. Até mais!